Olá, olá, olá! Bom dia a todos, boa terça-feira para todo mundo. Esse é um Diário do Romance, o nosso encontro número 15, é o DR número 15 de 45. A gente tem conversado sobre processo criativo, a gente tem conversado sobre a construção do romance, temos conversado sobre tudo o que diz respeito a esse gênero que é um dos gêneros mais difíceis de conceber, que é um gênero de longa duração, é uma maratona do processo criativo. Quero dar boas-vindas a todos, para mim é uma alegria sempre encontrar com vocês. Às vezes eu tô melhor, às vezes eu tô mais abalado. Olá, Isabela, olá, Guacira, tudo bom? Como vão? Como vão? Bom dia a todos, a gente vai chegando. Enquanto isso eu vou dizendo, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal escritacriativa.net.br para receber um mini curso sobre projeto literário, tá? Oi, Carla, olá, Tina, como vai, Luciana Vilaverde? Tudo bom? Bom dia a todos. Gente, hoje é um dia feliz para mim, porque hoje eu consegui acordar bem tranquilo, acordei às 7h30 da manhã, descansadíssimo, vi uma série ontem à noite, escutei música em casa. Foi uma noite mais tranquila, mais apaziguada e na verdade isso, a noite anterior, para mim é sempre importante para a manhã seguinte. Olá, Liliane. Olá, Kátia. Bom dia. Escrevendo desde as 8h30. Boa. Oi, Rafaela. Tudo bom? Rafaela, estou devendo um retorno para Rafaela. Rafaela é minha aluna de coach. Tudo bem? Oi, Solange. Tudo bom, Marcele? Olá, bom dia, Marcele. Tudo bem? Oi, Leonor. Como vão? Como vão? Gente, vocês viram que eu publiquei um textinho do DR15 aqui, que eu dei o nome do nosso encontro hoje de das potências peripatéticas. A gente vai falar sobre isso. Não sei se vocês sabem o que significa a palavra peripatética. Oi, Tayane, tudo bom? Olá, Rafaela. Ainda não se passaram 3 dias úteis, é isso mesmo. De fato, eu tô tô consciente disso. Gente, então, aquela questão, aquela ansiedade de no dia seguinte passa, ou seja, que ótimo, né? Que bom que a gente vive um dia após o outro, que a gente tem consciência disso, que a gente não se rende ao pânico das ansiedades e nada disso. Então, eu consegui acordar às 7h30 da manhã, consegui escrever durante o café mesmo, em seguida, tomando meu café, eu tomo café com leite, depois como uma fruta, e depois meu café da manhã vai se esparramando ao longo da manhã, assim, até umas 10h30 da manhã. Eu vou comendo uma coisinha, outra, tomando mais um café. Sou um bebedor de café, assim, eu sei que não faz muito bem, mas, enfim, dos vícios talvez seja um dos menos nocivos. Aí é o café, meu estômago não é muito bom, mas enfim, então tudo bem, paciência, né? O bom é que eu estou escrevendo um livro e eu estou conseguindo produzir, estou muito feliz com isso. Gente, eu costumo medir, então, é esse o caderno que eu uso. Olá, Ariana, tudo bom? Olá, Juarez. Esse é o caderno que eu uso e eu vejo que normalmente deu umas 500 palavras quando eu escrevo 4 folhas aqui, ó, sabe? Então essa é uma página, essa é outra página. Aí eu escrevi toma chimarrão, também faz mal para o estômago, besta. Essa é outra página, ou seja, são 4 páginas. Isso dá em média umas 500 palavras. Então eu consegui escrever 500 palavras e hoje eu não consegui passar pro Scrivener, que é o meu programa é o meu processador de texto para escritores e tal. Eu uso esse Scrivener, ele tem um preçozinho ali, custa uns R$ 200, mas ao mesmo tempo ele não fecha sem salvar, entendeu? Ele sempre se fecha, não precisa ficar dando Ctrl S, Ctrl S. Então eu acho ele mais seguro, ele já divide em capítulos para mim, é muito fácil de exportar num e-book depois, quando eu quiser exportar para uma Amazon e tal, comercializar esse livro, enfim, é uma maravilha, eu gosto muito do Scrivener, mas hoje eu não tive tempo de escrever porque eu tenho que entregar um texto da pós-graduação para minha turma de pós na segunda-feira da semana que vem. Eu espero concluir tudo até sexta-feira e espero que eles consigam ler o meu texto até a segunda-feira. E já falei que já pedi para ser ao invés de meio-dia, meio-dia e meia, porque a gente tem esse encontro aqui. Então vai dar tempo de acabar o encontro aqui, pegar um Uber rapidinho e chegar
na USP, que é onde eu faço a minha pós sobre processo de criação literária, ou seja, na verdade é a mesma matéria, o mesmo assunto, e é sempre um grande prazer pensar sobre isso, escrever sobre isso, e pelo fato de ter escrito um pouco da minha tese hoje, eu me sinto afiado, sabe? Eu escrevi em torno de 1.500 palavras, para mim é uma coisa, uou, é impressionante. E, gente, bom dia Vinícius, tudo bom? Consegui chegar hoje, o povo daqui do trabalho também me mandou um oi. Oh, manda um abraço para eles. Onde você trabalha? Escritório? Editora? Gente, então eu vou ler o trecho que eu escrevi hoje, que foi o único que eu consegui passar para o computador, porque eu escrevi para vocês. Ele foi inspirado numa música do Charles Mingus, chama Moaning. Quem não conhece Charles Mingus, eu recomendo. E por que jazz? Porque o jazz é também a arte do improviso, né? O jazz é aquela canção que ela está sempre virando outra música, outra canção. A música do gênero, trabalha no restaurante, que legal. Nossa, que ótimo. Manda abraço para todo mundo aí. O que eu ia falar é que o jazz ele permite um improviso coletivo. Então eu acho que é uma das grandes artes, né, uma das grandes possibilidades de composição. Tem muito a ver com clown também, que é outro gênero que eu gosto muito, né, que é a arte do palhaço, que tem muito a ver com o contato e o improviso a partir do encontro, não é? A partir do encontro da minha habilidade musical com a sua, a gente vai compondo, a gente vai criando. Então, tudo que está nesse texto, na verdade, nada do que a gente vai escrevendo é arbitrário, né? A gente vai, de alguma maneira, constituindo uma cosmogonia a partir desse universo de referências entrelaçadas, né? Então não é à toa que eles estão ouvindo Charles Mingus, não é à toa que eles estão ouvindo Charles Mingus, não pode ser, né? E aí eu já transformei o Roberto Bolanho num personagem, mas num personagem livre, num personagem que não se explica, que na verdade não vai ter uma apresentação. Roberto de cabelos assim, assado, YZ, não tem descrição. Roberto aparece simplesmente no grupo, eles alugam um teatro e começam a trabalhar nesse teatro, depois eles vão, a partir de certas composições, eles vão percebendo a urgência de interferir na política do lugar, porque eles são todos estrangeiros, ou seja, eles não são cidadãos, eles não podem votar, e eles começam a praticar uma atividade subversiva que eu vou atuar aqui na política desse lugar, porque esse lugar também é meu, todo lugar é meu, né? É o que esse grupo de estrangeiros vai assumir, ou seja, eles são exilados que não se dobram, né? E vão estipulando regras e normas e vão estipulando procedimentos experimentais de atuação em Berlim, e aí rola aquele lance. Olá, Vitor, tudo bom? Oi, Tayane. Muito bacana mesmo, Vinícius. Oi, Silvio, tudo bom? E eles vão estabelecendo, de alguma maneira, experimentos na cidade. E o experimento maior é poder fazer uma intervenção dentro dos tapumes da construção que pretende construir um grande empreendimento imobiliário no lugar onde era um dos muros, né, onde passava o muro, né, que era um dos lugares preservados e tal. Bom, gente, de alguma maneira, hoje eu sentei e a voz da Silena voltou a falar, já voltou a manifestar. Eu não acredito que o personagem toma conta da prosa. Tem muita gente que fala, o personagem toma conta. Eu acho que, na verdade, é a gente que se afina com uma determinada voz, e essa voz, às vezes, está super prolífica, está super falante, e às vezes ela está mais quieta, está mais taciturna, ela está buscando um meio de entrada. E isso acontece, isso na verdade tem muito mais a ver com a gente. E depois a gente vai nortear essa voz. Essa voz, na verdade, é nossa, é a gente que vai desenvolvendo isso. Então, eu acho que sim, existe alguma coisa muito parecida com a possessão, mas eu não acredito que essa possessão seja... eu acho que tem a ver com uma alteridade em si, sabe? Com o outro que nasce em nós, né? A partir do momento que a gente libera aí, né? Então, lendo o Roberto também, Roberto Bolanho, Roberto Bolanho, o Roberto, não vai ter um Bolanho, é só uma inspiração bastante atenuada. O Roberto vinha nos visitar e ficavam os dois, né, o Dendritz e o Roberto, ouvindo o mesmo disco de Charles Mingus e fumando tabaco com marihuana até as 4 da manhã. Me chamavam para ficar com eles e aí éramos uma família. Eu saltitava até a cozinha e fazia uns drinks especiais.
Eles bebiam como bárbaros, sorriam, elogiavam com ternura, mas o gin e o aperol subiam mais rápido em mim. Filosofavam inabaláveis enquanto eu meditava, lixava as unhas, pensava na luz como um veludo sutil, ia para a janela, fumava pela sala e dançava. Eles me enchiam de perguntas e às vezes eu nem dava bola. Com uma letra diferente? Não faço isso não. Não pensei, isso podia ser uma boa ideia. Mas eu acho que. Eu acho que não pensei nisso, Rafaela, de fato, olha que interessante. Mas poderia ser, né? Uma voz nossa que quer se manifestar pelo personagem. Identificação e desidentificação. Na verdade, cabem muitos em nós, né? Nós somos. Não somos idênticos a nós próprios, eu já falei isso. Somos um a cada situação. A gente não sabe como nós seríamos numa guerra, por exemplo. Né? Isso é uma das coisas que os testemunhos da guerra dizem. Eles falam, nossa vida, eu não queria ver como todos se comportariam numa guerra, porque muitas vezes muita gente se comportaria de forma cruel, muita gente se comportaria de forma misericordiosa, mas cada situação, de alguma forma, nos demanda uma certa tomada que muitas vezes nos toma. A gente não tem controle sobre isso, mas somos nós, né? Somos nós que temos um aparelho psíquico extremamente refinado, que sabe perceber discursos, que sabe aprender coisas. Na verdade, o trabalho de escrita é um trabalho de ativação dessa voz. Olá, Márcia, tudo bom? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, gente, que eu chamo das potências peripatéticas. Né? O que eu chamo das potências peripatéticas? Isso surge no momento em que a minha personagem, o Dendrites, ele começa a circular pela cidade. E de alguma maneira isso me remete à minha própria experiência ambulante. Olá, opa, Marcela, tudo bom? Em relacionamentos diferentes já somos diferentes. Total, Paula. Verdade, verdade. Zafon faz isso de alternar fontes, letras no livro Marina, mas em apenas alguns trechos. É uma boa ideia essa. Mas essa é uma discussão infinita, né? Essa discussão dos personagens, se essa voz de quem que é, de onde surge. Olá, Jusilene, tudo bom? Bom dia. Mas o que eu quero falar, hoje, alguém já disse, nada do que é humano nos é estranho, de fato. Nada do que é humano, principalmente é um escritor. Aquela ensaísta chamada Susan Sontag, ela tem uma frase que é: nada do que é humano é indiferente ao escritor. Né? Ou seja, ela está dizendo tudo interessa ao escritor. O escritor é aquele sujeito que se interessa por absolutamente tudo. É o cara que gosta de ciência, vai lá, se informa, vê as coisas, e é o cara que se indigna pelos outros, que toma o lugar, de alguma maneira, dos excluídos, daqueles que não têm voz, etc. Né? Gente, quem de vocês tem ideias andando? Vocês gostam de andar? Eu não sei quem que daí gosta de caminhar. Quem de vocês tem ideias caminhando? Na verdade, esse é um pouco o tema do nosso encontro de hoje, que é das potências peripatéticas. Né? A peripatética é isso, a possibilidade de você caminhar e pensar. Tem uma frase do Nietzsche que é muito boa, que ele vai falar assim: nós precisamos recuperar essa habilidade bovina que é a da ruminação. Né? Nós precisamos recuperar essa atividade bovina que é a da ruminação. Porque a gente está sempre, principalmente nos tempos de hoje, tentando ser eficiente, ou seja, utilizando o nosso tempo da melhor forma possível, da forma mais eficaz possível. E muitas vezes a gente não se permite algo... Boa, Rafaela. Legal, Guacira. Sim, é caminhar, né? Caminhar, né? Colocar um passo na frente do outro e pensando, devanear junto com os passos. Né? Na verdade, a habilidade peripatética e que o escritor tem como uma atividade talvez muito, muito valiosa, muito valorosa, eu costumo explodir de ideias, contos inteiros enquanto estou tomando banho. Tomar banho também. Tomar banho tem muito mais a ver com o estado uterino. Né? Eu também tenho muitas ideias no banho e tem muito a ver com esse estado uterino, de que você não tem nada para fazer. Tanto tomando banho quanto caminhando, a gente está desocupando, de alguma maneira, esse fazer útil. A gente está passeando. Às vezes eu gosto de ouvir música, às vezes eu gosto de ouvir podcasts em assuntos que me interessam, aí, que são assuntos ligados
a internet, a mídias sociais e atividade dos artistas, que é uma matéria que eu ando me especializando muito. E quando a gente dirige também, de fato. E o meu erro era não anotar. Às vezes pensei em histórias muito boas. E de fato, gente, na verdade, existe uma força que a gente não decifra. Os psicólogos têm trabalhado muito nisso, têm pensado muito nisso. Eu gosto muito de um pensador chamado James Hillman. James Hillman é um pós-junguiano. É um cara, tem um livro incrível chamado Cidade e Alma, um livro que está esgotadíssimo. Eu não consegui. Uma vez eu li de um amigo e depois eu comprei em inglês o livro no meu Kindle, né? Diálogos inteiros nascem na minha cabeça. De fato, a gente começa a conversar. É verdade, olha só, banho é o melhor. Isso me lembra um trecho do conto de Chekhov: tudo aquilo que sai do habitual não é Deus. Por isso que minhas melhores ideias são em momentos não habituais. Gente, muitos escritores trabalhavam escrevendo, não é? Muitos dos escritores trabalhavam escrevendo. Trabalhavam escrevendo. Muitos escritores trabalhavam andando. Rousseau, que é um cara que um filósofo, ele dizia que metade do dia dele ele passava escrevendo, a outra metade ele passava caminhando, não é? Ou seja, metade do dia dele ele passava escrevendo, outra metade ele passava caminhando, porque ele ia elaborando com as pernas, né? O que tem muito a ver com isso que James Hillman fala no Em Cidade e Alma. Ele vai discutir sobre o ritmo. Ele vai falar que o ritmo do passo, de alguma forma, vai filtrando o transbordamento pulsional. Né? Isso eu falo muito na minha aula sobre processo criativo, fundamentos psíquicos do processo criativo, lá na Casa das Rosas, que a gente está falando desse transbordar pulsional. A escrita é uma pulsão. Né? A pulsão é um conceito dobradiça entre o orgânico e o psíquico. É muita informação, eu sei disso. A pulsão é um conceito dobradiça entre o orgânico e o psíquico. Ele conversa tanto com a esfera orgânica quanto a esfera psíquica. Por que o orgânico? Porque ele tem a ver com a nossa energia, ele tem a ver com o batimento cardíaco, ele tem a ver com o nosso desânimo, com o nosso ânimo, ele tem a ver com os nossos hormônios, ele tem a ver com a nossa potência pulsional num sentido orgânico. Mas ele também tem a ver com o psíquico, porque porque não é instinto a pulsão. Né? Em alemão é Trieb. A pulsão não é um instinto, porque o instinto é puramente orgânico. Não é? O instinto ele é puramente orgânico, ao passo que a pulsão ele é impregnada do simbólico, é impregnada da cultura, etc. Por exemplo, se eu como carne, eu sou um sujeito cultural. Né? Nem a carne é algo que esteja fora da cultura. Por isso que tem um professor meu que gostava de contar uma história de um sujeito que comeu uma carne deliciosa, né? E aí pergunta, mas que carne é essa? E aí o outro que tinha cozinhado falou, são testículos de boi. E nesse momento o sujeito é tomado por por aquele né, põe tudo para fora, né? E o que acontece? Meu professor fala, e o que esse sujeito vomitou? O que esse sujeito vomitou? Esse sujeito vomitou palavras, né? Então, nesse sentido, mesmo aquilo... Deixa eu apertar um botãozinho aqui, ó, que tem um negócio. Apareceu o vídeo carregado, que é um outro vídeo. Que saco. Desculpa. Desculpa, gente. Eu não consigo tirar. Apareceu uma coisa na frente da tela aqui. Ele vomitou palavras, ele não vomitou testículos de boi. Né? Então a pulsão é aquilo que a gente de alguma forma administra no processo de escrita. E quando a gente caminha, a gente vai dando de alguma forma um ritmo para a pulsão. Aquilo que é arrítmico, aquilo que é amorfo, com o movimento dos nossos passos, com o movimento dos nossos batimentos cardíacos, vai ganhando uma estrutura. Né? A caminhada é uma estrutura, gente, não e tem a ver com o devaneio, como a Liliane tá bem colocando. Gosto de devanear tecendo macramê, tear e bordado livre. Tem um ritmo e não preciso pensar nas minhas mãos. Ela tem uma memória do ato de tecer. Liliane, eu não sei se você leu o texto do Walter Benjamin sobre o narrador, que ele vai falar sobre que a narrativa ela nasce das oficinas, ela nasce dessa atividade conjunta entre a mão, o pensamento e as palavras, quando uns ensinam os outros e vão contando histórias de alguma maneira sem autoria, né? E que as grandes narrativas nascem a partir desse movimento físico, desse movimento corporal. Gente, não à toa,
Não à toa, a filosofia ocidental, a filosofia ela nasce com Sócrates, como a concebemos a filosofia, né? Existe uma filosofia pré-socrática, mas a que funda toda a nossa estrutura de pensamento, toda a nossa maneira de pensar. Filosofia socrática, ela nasce do caminhar. Ela é uma filosofia peripatética. As pessoas, os alunos, alguém disse que sair, caminhar e imaginar as personagens reagindo e vivendo na cidade, nas ruas, é um bom exercício para deixá-los verossímeis. Eu não sei quem disse isso, mas enfim, é um pouco parte disso que a gente está conversando mesmo hoje, né, Rafael? A filosofia nasce do movimento peripatético. Sócrates não escrevia os pensamentos dele. As aulas eram feitas caminhando. As aulas eram feitas com as pessoas caminhando, ou seja, as pessoas pensavam caminhando. E isso é muito interessante de pensar, não é? Como o passo, de alguma forma, vai ordenando os nossos pensamentos, vai criando o ritmo dos nossos pensamentos. Uma das grandes ideias que eu já tive, que eu acho que a gente tem poucas ideias grandes na vida, assim, sabe? Eu acho que muitas vezes são, sei lá, 3, 4, 5, 6 grandes ideias, que são caminhos, assim, que a gente abre e que, de alguma maneira, vão criando possibilidades, né? Essas são as grandes ideias. São coisas que são intrinsecamente nossas e que cria possibilidades infinitas para um caminho da nossa vida. Assim. Uma dessas ideias, que é a da tertúlia, que foi um evento que eu fiz. Eu estava morando no Copan, aqui no centro da cidade de São Paulo, e eu tinha 20 e poucos anos, assim, tinha acabado de publicar um livro, e eu tinha recebido um mailing enorme de vários escritores, de vários personagens interessantes aí da literatura. Eu falei, nossa, eu tenho esse mailing enorme, ou seja, eu tenho um contato direto com as pessoas. Era uma época pré-Facebook, né? Hoje em dia é muito mais fácil isso. Eu falei, por que eu não faço um evento que, ao invés de se integrar na agenda cultural paulistana, de alguma forma interrompa a agenda cultural paulistana, né? Ao invés de ser um evento a mais, fosse um evento a menos, fosse uma confraria literária, né? Fosse uma reflexão sobre a nossa situação cultural literária contemporânea. Seria montar uma comunidade de escritores como foram dos Mineiros, né? Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, como de grandes figuras que se reuniram, por exemplo, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Sempre idealizei essas confrarias e a literatura... Ixi, travou? Ixi, gente, vocês estão me ouvindo? E os outros? Vamos ver se eu consigo. Aí, tirei um negócio que estava obstacularizando aqui a minha imagem. Bom, e a tertúlia surgiu. Eu propus a tertúlia para a Livraria da Vila, saindo voltem novamente, para ser muita coisa no cachê da memória do aparelho, de fato. Boa, legal. Tá ok, boa, Simone. E surgiu a ideia da tertúlia, que o autor como leitor, que era a ideia de alguma forma, dar um karatê no narcisismo dos escritores. Os escritores são sempre muito narcísicos, né? Os escritores são sempre muito narcísicos. Os escritores adoram falar de si, os escritores adoram falar da própria obra, os escritores são especialistas em falar da própria obra. E eu sempre achei assim, eu fui assistindo uma palestra, outra palestra, queria conhecer o meio literário, e fui assistindo a tudo. Um lance aí no Itaú Cultural, outro lance na Casa das Rosas. Fui vendo tudo. Até que chegou um momento que eu cansei. Falei, mas eles só falam de si. Então eu vou convidá-los para falar sobre a obra de outros autores. Ou seja, para falar das suas influências. Essa é uma ideia que eu tive caminhando na Avenida São Luís, no centro da cidade, perto do Copan, onde eu morava. E essa ideia rendeu 10 anos de trabalho, publicação de livros pelo Sesc, produção de eventos. Eu me tornei um produtor cultural dessa forma, né, com essa ideia do Tertúlia. A princípio resistiram, falaram que era nome de velho, que era um nome antiquado, tal. E outras pessoas adoraram. Eu encampei a ideia e as outras pessoas encamparam ainda mais. Falaram, puxa, eu adoro isso aqui. Então é isso. Chamei a Ana Miranda. A Ana Miranda falou sobre a obra do Augusto dos Anjos. A Nelly da Pinhon falou sobre a obra do Juan Rulfo, e eu fui conhecendo os escritores, né? Eu fui conhecendo Mutarelli, falou sobre a obra do Burroughs, ou seja, essa ideia foi super fértil, e eu devo ela a
a escrita, a caminhada, o trabalho peripatético do ritmo dos passos. E aí isso nos leva a pensar numa outra questão, que é a questão do ritmo, gente. A questão do ritmo, ela talvez a atividade mais arcaica que a gente tem, porque o ritmo é aquilo que a gente escuta. O nosso batimento cardíaco é o primeiro som que a gente escuta dentro do útero da nossa mãe. A gente ouve o nosso batimento cardíaco, a gente ouve o batimento cardíaco da nossa mãe, né, ali dentro. E o primeiro contato que a gente tem com as coisas é um contato rítmico. Não é à toa que a criança gosta das coisas de novo, porque ela, na verdade, ela quer uma repetição de fato das coisas, porque a repetição é um trabalho de elaboração, né? A mastigação, a sucção. Temos um grupo aqui que é o Leia Mulheres. Conhece? Sim, Simone. Muito legal esse projeto, né? Poxa vida, manda um link depois no inbox, porque aí eu compartilho também no mural do Escrita Criativa. Eu acho muito legal esse projeto. Muito bacana mesmo. E aí o que eu quero dizer com isso é que, de alguma maneira, existe uma forma de comunicação, né? Existe uma espécie de rio subterrâneo, de afluente subterrâneo das palavras, que se dá pelo ritmo. O ritmo é, talvez, a mais rudimentar das formas de linguagem e é também uma das formas que a gente mais utiliza. O ritmo está em tudo, gente. Isso é uma das coisas que nós, muitas vezes, esquecemos. As pessoas falam, é produção de conteúdo. Escritor não produz conteúdo, porque escritor leva em consideração a forma e leva em consideração o ritmo, ou seja, o ritmo, essa música das palavras, que também se constitui a partir do passo, a partir da respiração, é algo que nos é próprio, é algo que não tem a ver com a transmissão de saberes apenas, ela tem a ver com uma transmissão que não é comunicativa, né? Não é toda linguagem que é comunicação, ou seja, não é nem tudo que é comunicação, que é didatismo, né? Tem uma transmissão que se dá por uma outra ordem. E os escritores, de alguma forma, são aqueles que abrem esse canal. O escritor é aquele sujeito que abre o canal do ritmo e o canal da música, da linguagem. Por isso que não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. A gente tem que ter um contato um pouco com essa vida pulsional, né? Que é muitas vezes o tipo de escrita que eu não consigo ter ideia, eu escrevo muito pouco, que é essa suposta escassez, na verdade, né? Ou seja, a pulsão está se dirigindo para um lugar que eu não sei exatamente qual é. Ou essa verborragia, por exemplo. Eu escrevo muito, eu tenho 1000 ideias, tenho milhões de ideias, e eu não consigo encontrar um caminho, um dique, né? Porque a literatura ela tem muito mais a ver com o rio, porque são linhas, do que com o mar, né? Afinal de contas, o mar é o universo. A literatura não, a literatura é um rio. Quando você escreve um romance, você tem que dar um dique para essas águas, né? Para que essas águas fluam, né? E tem a ver com a continência, de fato, pulsional, né? E o que dá essa continência pulsional é, a linguagem, e o segundo, o ritmo, né? Que é inerente, que é inerente à linguagem, né? De fato. Meus queridos, eu não sei como isso acontece, mas 30 minutos se passam assim voando. A gente está num terço do nosso percurso. Eu quero tomar pelo menos um dia do nosso DR. Eu acho que talvez na quinta-feira ou na sexta-feira, para falar especificamente sobre a viagem que eu vou fazer com vocês. Eu vou levar vocês para Berlim, a gente vai conversar sobre as coisas que eu pretendo ver em Berlim e como trabalhar a pesquisa a partir desses movimentos patéticos também, porque muita coisa não vai ser descoberta em museu, não vai ser descoberta caminhando pelas ruas da cidade, né? Me inspirando nas ruas da cidade. Eu acho que o dia a dia, a vida cotidiana, uma frase que a gente ouve pela metade, tudo isso vai construindo um pouco um ambiente. Então tem coisas na minha escrita que eu vou deixando para depois, vou deixando para daqui um mês, né? Falta menos de um mês para eu embarcar, e eu quero levar vocês comigo e a gente vai conversar, vai ser uma viagem incrível e, enfim, eu acho que é isso. Continuem conosco, muito obrigado pela presença de todos. Já acabou, Marcelo? Pois é, meio-dia, né? Criatividade relacionada ao segundo chakra, trabalhar na área. Nossa, eu não conheço muito desse lance dos chakras, Isabela. Eu precisava pesquisar um pouco mais sobre isso.
Queridos, muito obrigado. Vocês curtiram essa nossa aula? Deem um like, por gentileza. É muito bacana isso para que o vídeo circule. Então, esses likes aí podem parecer apenas alimento de ego, mas não são. É uma possibilidade de eu poder divulgar em outros campos. Quanto mais likes vocês colocam, mais o vídeo circula. Faz parte do algoritmo Facebook e é assim que as coisas funcionam. Então, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu me esforço para que cada minuto desse nosso encontro seja valioso. A gente vai se ver amanhã. Em alemão, você entende, Paulo? Depois eu vou ler isso aí. A meia hora mais rápida do universo. Ai, que legal. Queridos, muito obrigado. Tenham um ótimo dia, um excelente dia. E a gente se vê amanhã, tá bom? Com mais um DR. Um abração. Tchau.